Eu acho que Habermas, em geral, é um filósofo e um sociólogo, que ele é as duas coisas, extremamente relevante para o nosso presente. Porque ele é um filósofo que adere, que é herdeiro, no certo sentido, dos ideais da chamada Escola de Frankfurt, que foi uma corrente de uma esquerda democrática. E a Escola de Frankfurt, por sua vez, é herdeira dos ideais do iluminismo, dos grandes ideais do iluminismo do século XVIII, relacionados com a liberdade humana, com a autonomia, com a razão, com a emancipação, etc. Então é uma filosofia totalmente relevante, na medida em que ele é herdeiro desses ideais, que me parecem muito relevantes no mundo de hoje, e ele é extremamente original, porque ao mesmo tempo que ele impunha a bandeira do antigo iluminismo, que é um movimento de ideias voltado para a emancipação da humanidade, ele o faz de uma maneira radicalmente original, através da linguagem. Então, enquanto filósofo da linguagem, Habermas reencontra todos os antigos ideais iluministas da verdade, da igualdade e da autonomia, encarnados na própria estrutura da comunicação linguística. Então, cada vez que eu dirijo uma palavra a um interlocutor, eu estou invocando o que Habermas chama pretensão de validade. Eu estou partindo do princípio de que a frase que eu estou pronunciando é verdadeira, de que a norma que eu estou defendendo é justa e que a expressão dos meus sentimentos é veraz. Portanto, os grandes ideais do iluminismo são recodificados, por assim dizer, na linguagem da filosofia linguística, a partir do que Habermas chama o linguistic turn, a reviravolta linguística. Então, a linguagem, de alguma maneira, permite reinterpretar, atualizar, modernizar os grandes ideais do passado. A tese de Habermas sobre o aprendizado mútuo como um componente essencial do novo conceito de pós-civilização deveria ser aplicada não somente dentro da sociedade, mas entre elas. Então a minha palestra foi no sentido de fazer uma releitura, uma reconstrução da chamada teoria da religião de Habermas e, em particular, mostrando o posicionamento dele atual. Agora eu vim para participar desse congresso, belo congresso, né, comemorando os 80 anos, a passagem dos 80 anos de aniversário do Habermas, que é inquestionavelmente um dos mais importantes filósofos e ainda vivo, né, devido à envergadura de seu pensamento, as questões que ele coloca, que ele promove, as respostas que ele tenta dar a essas questões. É um pensador muito fecundo, muito original e acho que merece celebração. Eu acho que a importância desse evento está no fato de que ele conseguiu reunir, digamos assim, um certo número de pesquisadores, de professores que já há anos trabalham sobre Habermas no Brasil. Muitas vezes trabalhando em universidades diferentes, lugares diferentes, com perspectivas diversas. Esse congresso foi uma bela oportunidade de juntá-los aqui em João Pessoa e tentar fazer uma espécie de balanço, um balanço crítico da obra de Habermas, né? E nesse sentido, o meu papel aqui foi fazer esse balanço crítico levando em conta a produção mais recente dele e num tópico em particular. Que tópico particular é esse? Habermas, que teve sempre uma perspectiva que é a chamada teoria do agir comunicativo, muito associada a uma certa visão, digamos assim, não diria de rejeição, mas uma visão de uma concepção muito distanciada da religião. Ele vem demonstrando nos últimos anos um interesse muito grande, em particular pelo papel que a religião pode desempenhar e desempenha efetivamente na chamada esfera pública. A importância que deve ser dada, né, às chamadas comunidades de fé, às visões dos crentes, das pessoas religiosas, né, acerca dos assuntos, das matérias que interessam a todos os cidadãos. Então, a minha palestra foi no sentido de fazer uma releitura, uma reconstrução da chamada teoria da religião de Habermas, mostrando o posicionamento dele atual. De um modo geral, o que eu tento defender é que o Habermas não há uma grande ruptura no pensamento dele nesse aspecto, mas de fato há nuances importantes. E essa nuance pode ser destacada no aspecto que está no título da minha conferência, que eu chamei do ateísmo ao agnosticismo metodológico. Ou seja, Habermas, ele, digamos assim, ele supera uma perspectiva demasiado funcionalista sobre a religião, ele supera uma visão muito restritiva, né, de que a religião
ela deveria ser transformada, sobretudo seus conteúdos, dentro de uma concepção de uma ética do discurso, para uma percepção de que a religião possui de fato um discurso autônomo, de que cidadãos religiosos eles possuem suas pretensões específicas e que uma democracia que se constitui sobretudo como um espaço comum de determinação de leis, de políticas a que todos os cidadãos estão sujeitos, ela não deve excluir, pela definição mesmo, as possíveis contribuições trazidas pelos cidadãos religiosos nesses debates públicos. A razão comunicativa torna-se então uma categoria fundamental para se pensar uma educação capaz de impulsionar aspectos evolutivos cognitivos dos indivíduos e fomentar formas de aprendizagem social. A grande contribuição do pensamento de Adorno para a educação e, sobretudo, para a formação de todos nós que estamos aqui hoje é pensar a emergência de uma razão comunicativa que não está jamais embotada pelos processos de colonização. Isso significa dizer os ditames da razão instrumental. Então, a educação tradicionalmente traduz os conteúdos da escola através dos ditames da razão instrumental e de políticas voltadas para uma educação com uma qualidade que interessa a quem governa. E a possibilidade de fazer dialogar essas duas razões traz para a educação o seu lugar de construção da emancipação social, de criação de práticas concretas que venham no mundo prático trazer transformações no contexto da escola. Quando nós falamos de transformações no contexto da escola, nós estamos formando sujeitos mais críticos, emancipados e engajados com as transformações sociais. Quero afirmar que a ética do discurso ela apresenta um lado bastante interessante que trata de normatizar as relações cotidianas, as decisões que os indivíduos, que as pessoas fazem no seu agir cotidiano, no dia a dia. Esse saber que é presente e inerente às tradições, aos modos de vida, às culturas, etc. Então, como dentro da teoria do agir comunicativo, esse saber é interpretado, é analisado, e como nós podemos entender a teoria do agir comunicativo, a ética do discurso, tendo como pano de fundo ao conceito do mundo da vida. Congresso de Habermas para me inteirar mais sobre o pensamento dele e fazer essa comemoração de suma importância, os 80 anos e toda a influência da Escola de Frankfurt no pensamento da contemporaneidade, da modernidade e até mesmo a influência que ele teve aqui na América Latina, tanto dele como do próprio Lula. As conferências estão sendo muito importantes, complementando de um aspecto positivo. A troca de conhecimento sempre é válida, né? Em minhas leituras dessas milhares de páginas com a obra de um e outro, Habermas e Slobodai divergem em seus procedimentos, em reunir materiais para a argumentação e nas formas de alinhavar e compor seu discurso em uma écriture competente e convincente para alertar os seus leitores, mas no fundo estão motivados pela mesma preocupação em corrigir, frear a desumanização da sociedade contemporânea e a
perda de controle das grandes massas. Me surpreendi com o nível tanto de interesse como a qualidade dos participantes que fizeram perguntas, que debateram conosco, que levantaram questões de peso importantes, a coordenação das mesas. Eu acho que foi realmente tudo de até certo ponto inesperado, porque uma universidade do Nordeste, um pouquinho distante dos grandes circuitos, do Norte-Sul, de Brasília, Rio, São Paulo, até Porto Alegre, eu acho que tem mais afinidade com Jürgen Habermas, porque já o tinha convidado para uma visita e ele atendeu a visita, São Paulo, Rio. É extraordinário que a Universidade Federal da Paraíba tomou a iniciativa de organizar esse congresso, porque é extremamente difícil organizar um congresso e, pelo que eu sei, é o único congresso dedicado a Habermas que foi organizado aqui no Brasil neste ano, nesses festejos do 80º Jürgen Habermas. Minha fala então é sobre o livro Direito e Democracia. Vocês devem saber que nesse livro o Habermas ele faz uma mudança numa interpretação, ou pelo menos um esclarecimento melhor da relação que haveria entre o chamado princípio do discurso e a moral, o princípio de universalização. E ele afirma lá, então, que ele chama de neutralização moral do princípio do discurso. E essa parece uma tese, pelo menos, forte, se nós considerarmos a reação que houve por parte do Apple a essa nova formulação do Habermas, onde o Apple realmente diz que com esta neutralização moral do princípio do discurso, o Habermas não teria mais como fundamentar a própria ética discursiva e, claro, também o próprio princípio do direito. Eu gostaria de fazer aqui seria arriscar algumas brevíssimas considerações sobre a leitura que o herdeiro da história de Frankfurt faz de alguns aspectos da obra e da vida do Martin Heidegger. A origem desse texto não é outra senão a surpresa que eu venho tendo há algum tempo de encontrar e reencontrar com muita frequência o nome do filósofo da Floresta Negra em meio à extraordinária bibliografia da Arendt. Supondo talvez que ingenuamente e tanto os problemas filosóficos quanto os engajamentos políticos de ambos, de um e de outro, de Habermas e de Heidegger, só tivessem como consequência o afastamento mútuo, assim como também os seus engajamentos políticos, eu me surpreendi cada vez mais ao ver a maneira constante como Habermas vai se referindo a Heidegger em praticamente todos os momentos da sua produção filosófica. A religião é muito interessante, porque de uma certa maneira é um mistério do nascimento e da existência da religião. E é muito interessante também porque a perspectiva de Weber, como o primeiro Habermas, sobre o problema da racionalização do mundo, uma perspectiva de extinção, de desaparecimento da religião. E o importante é entender por quê e como a gente vai interpretar essa tese e quais são os elementos contemporâneos que exatamente mostram que talvez tem uma dificuldade de articular um discurso sobre a racionalidade a respeito da religião. Em sua tese de habilitação e mudança estrutural da esfera pública, Jürgen Habermas descerra cenários da esfera pública enquanto multiplicidade de significados concorrentes
exposição aos espaços que abarcam a vida privada das pessoas, seus afazeres, anseios e hábitos cotidianos. O sujeito dessa esfera de publicidade é o público enquanto portador de espaço público. Amparada desde o século XVIII pela crescente troca de ideias sociopolíticas entre pessoas privadas, cultas e bem aquinhoadas, de salões, cafés, grêmios e associações de leitura, a avant-garde esclarecida ameaça à época, enquanto público auto-ilustrado, o poder político das monarquias europeias. A nova constelação gera, promove, constitui um universo dinâmico de ingredientes políticos, marcado pela publicidade de fatos sociais, avanços científicos, liberdade de imprensa e o embate de novas teorias no seio das universidades. Creio que o evento supriu plenamente todas as expectativas, até superou a presença de nomes muito importantes, a professora Bárbara Freitag, o professor Sérgio Paulo Manet e, entre outros, o professor Manfredo de Oliveira, lá da Universidade Federal do Ceará, o professor Flávio Beno, que é um tradutor muito importante da obra de Habermas,